Então, vamos comentar a nossa provinha, né? Gente, eu tô aqui arrasada com essa prova. Que prova, desculpa o termo, ridícula, tá? Vamos lá, um pouquinho de paciência, porque como eu peguei a prova agora, então eu tenho várias janelas abertas aqui, aí eu tenho que ver a prova, tenho que ver a justificativa, tenho que ver o gabarito, tá? Então, olha só, deixa eu só comentar em relação... Deixa eu ver, eu entrei aqui no site, né? Ah, tá, deixa eu falar, essas provinhas estão todas disponibilizadas aí na fanpage, tá? Tem um linkzinho, que aí vocês entram aí num grupo, né? Que é o grupo EBSER Nacional, e aí você consegue pegar todas essas provinhas e o gabarito, tá? A Alex já disponibilizou aí para ficar mais fácil para vocês. Então, quem não tiver acesso às provinhas, entra aí, tá? Aí tem um link que vai direcionar ao grupo, e aí já baixa as provinhas, tá? Para acompanhar. Então, olha só, vamos só pegar aqui, ó, o seguinte, na hora que eu peguei as provas, eu tenho assim os cargos, tá? Assistente social, biólogo, biomédico, cirurgião dentista, aí tem o enfermeiro, né, as especialidades, auditoria, hematologia, nefrologia, oncologia, aí tem o farmacêutico, físico, fisioterapeuta, também, né, as especialidades, o fonoaudiólogo, nutricionista, o pedagogo, profissional de educação física, psicólogo. Ok? Seguinte, eu abri aqui, a provinha que eu tô aqui, que eu vou comentar agora, é a do enfermeiro, tá? Eu abri essa provinha. Só que aí, junto dessa provinha do enfermeiro, eu abri também outras provinhas aqui. Então, eu abri, exemplo, a do psicólogo, a do profissional de educação física, acho que eu também abri do assistente social, para ver se as questões eram todas parecidas. Parecidas não, se elas eram iguais. Então, essas provinhas que eu abri, as questões do SUS, elas são todas iguais, tá bom? Então, se você fez uma dessas provinhas aí para esses cargos, que começa lá no assistente social, biólogo, enfermeiro, parará, vão ser essas questões. Quando eu terminar, eu vou dar uma olhada aí na provinha do administrativo, que acredito que sejam questões diferentes, e a do técnico, tá bom? Só que só ter um pouquinho de paciência, porque, gente, olha só. Primeiro que minha gravação é ao vivo, né? Se eu falar qualquer merda aqui, já falei merda, desculpa, mas vai ficar gravado. Segundo, que quando a gente faz um comentário de uma questão e a gente propõe que essa questão caiba recurso, a gente tem que ter uma base muito certa, né, daquilo. Então, quando eu tô comentando aqui, quando eu tô vendo essas questões aqui, eu fico pra morrer, porque eu falo, caramba, não acredito que eles fizeram isso, não acredito que eles colocaram isso, tá? Então, eu tenho que dar uma fundamentação adequada pra vocês, tá? Então, por isso que, às vezes, na hora que eu baixo uma provinha aqui, não é só eu olhar, eu sei, olhar e falar, ah, tá verdadeiro, tá falso, tá? Mas tem que ter todo o questionamento em relação àquilo que a gente quer, se couber recurso e entrar com recurso, tá bom? Então, só para ter um pouquinho de paciência. Então, vamos lá. Vou comentar a prova do enfermeiro, mas já considerando que os outros cargos também, né, nós temos aí as mesmas questões. Então, a provinha, ela começa assim. Sempre nós temos aí, começando na questão de número 21, não é isso? Então, a questão de número 21, tá? Olha aí na tua prova, se é essa que você quer, começa falando sobre o raio do Pacto pela Saúde. Antes de eu comentar esse vídeo, eu entrei comentando outro vídeo, só que aí na hora que eu nem sei se eu salvei aqui, porque eu tava tão ansiosa por causa desse raio dessas provas, e eu nem sei se eu salvei, está disponível aí no Face. Enfim, eu tava comentando a respeito desse raio desse Pacto pela Saúde, tá? E o que eu tava comentando a respeito desse Pacto pela Saúde? A IBFC e tanto a USP, o que eles estão fazendo? Eles pegam lá o conteúdo da legislação do SUS, que está lá no seu edital para você estudar, e coloca lá, pam, pam, para você estudar aqueles tópicos. E depois, na parte, que é a parte de enfermagem, tá vindo lá Sistema Único de Saúde e todo o processo de evolução lá, que fala da evolução das políticas sanitárias lá. Então, o que eu estava comentando nesse meu vídeo anterior? Que se fosse a prova do enfermeiro, só do enfermeiro, e ele cobrasse pacto, poderia ser considerado sim, porque na parte específica consta lá na parte específica do enfermeiro para ele estudar e entra a parte do pacto. Só que quando eu abri agora essas provinhas, eu observei que essa parte do pacto não foi cobrado só para enfermeiro. Ela foi cobrado para quê? Ela foi cobrado para o, acho que, professor de educação física, para o fonoaudiólogo, psicólogo, assistente social. E eu acredito que na parte específica do cargo de vocês não esteja cobrando isso, tá?
Eu acho que não tá cobrando lá o SUS, né, na parte específica de vocês. Eu até acho que abri algumas provas, não vi isso, só vi isso no enfermeiro, tá? Então vamos lá. Primeira observação. Quando ele coloca aqui legislação aplicada ao SUS, o que tu tem que fazer? Tu tem que ir lá no teu edital, não é? Aí tu pega teu edital e vê lá. O que tá para tu estudar na legislação aplicada ao SUS, que são essas questões. Essas questões não estão na específica, essas questões estão na legislação do SUS. Na legislação do SUS tem para você estudar o processo histórico das políticas até a criação do sistema. Não entra pacto. No seu edital tem para você estudar a parte das diretrizes dos princípios do arcabouço legal. Princípios é 8080 artigo 7º, diretrizes é artigo 198 da Constituição e arcabouço legal são as normatizações, tá? Que a gente chama de nobis e noas, combinado? Aí tem para você estudar a parte da Constituição, artigo 194 ao 200, que não é pacto. Tem para você estudar as leis orgânicas da saúde, 8080, 8142, que é do ano de 90, que não é pacto, tá? Tem para você estudar sistema de informação, tá? Informação em saúde. E tem para você estudar determinantes sociais. Então, meus cheirinhos, nessa parte da legislação aplicada ao SUS, não tem a menor possibilidade de ser cobrado a parte do pacto, porque não está especificado para você estudar isso, tá? Então, como é que você vai entrar com recurso? Primeira questão que cabe recurso. Eu vou responder a questão, tá? A questão tá correta aqui, o gabarito, mas eu já vou respondendo aí como que você vai ter que entrar com esse recurso. Você vai entrar com recurso alegando que, conforme o edital, aí você vai citar lá o número do edital, que fala do conteúdo programático a ser estudado, e aí você cita lá conteúdo programático a ser estudado, correlacionado à legislação aplicada ao SUS, Parará. Aí você coloca aqui, em nenhum desses itens consta para ser estudado o Pacto pela Saúde, que é o Pacto 2006. Se eu não me engano, não sei se é o decreto, né? Eu estava até aberto aqui, porque acho que é o 399, quando a gente fala do pacto. Cadê? Acho que eu fechei aqui. Mas enfim, daqui a pouco eu tento dar uma olhadinha só para vocês, porque às vezes eles não escrevem pacto, mas eles colocam lá o direcionamento para você estudar, que se eu não me engano é a 399, mas como eu tô aqui ao vivo, deixa eu só confirmar aqui para não falar besteira, é a portaria 399, é essa mesmo, tá? A portaria 399 é a de 2006, que é o Pacto pela Saúde. Então, ele teria obrigatoriamente que ter escrito Pacto pela Saúde ou, no mínimo, aqui a portaria 399, que é de 2006, tá bom? Então, essa questão, vão entrar com recurso. Só que aí é o seguinte, Andréia, mas quando entra com recurso, esse recurso não pode ser aceito. Enfim, claro, você tem que dar uma fundamentação. Então, você tem que fazer uma elaboração, né? Uma fundamentação com base nisso. Outra coisa, meus cheirinhos, se os recursos eles forem idênticos, eles são anulados. Tá? Então você não pode, eu vejo muitos comentários assim, professora, eu fiz um recurso, dei para minha amiga também entrar com recurso, porque quanto mais recursos forem, né, vão ser aceitos. Não, o recurso ele é individual, você tem que ter o seu embasamento, tá? Você tem que fazer seu texto lá, que é um texto seu. Então a justificativa que você vai alegar isso, que é conforme o edital, que a gente segue o edital que direciona aquilo que você vai estudar, conforme o conteúdo programático que fala da legislação do SUS, não consta em nenhum daqueles tópicos, se eu não me engano são 8 tópicos, para você estudar o Pacto pela Saúde, ok? Vou responder essa questão em relação ao pacto, tá? Mas já lembrando que vai caber recurso, tá? Assim, promoção da saúde foi um dos eixos do Pacto pela Vida, componente do Pacto pela Saúde, um dos marcos da construção do SUS. Analise os objetivos desse eixo abaixo e assinale o incorreto. Primeiro, quando a gente estuda Pacto pela Saúde, existem 3 pactuações distintas. Existe o Pacto em Defesa da Vida, que foi o que ele citou aqui. Existe o Pacto em Defesa do SUS e existe o Pacto de Gestão. O Pacto em Defesa da Vida, a gente trabalha com 6 prioridades. Na outra provinha que eu comentei, ele colocou a primeira prioridade, que foi a saúde do idoso, tá? Ele falou sobre a saúde do idoso. A segunda prioridade fala do câncer do colo do útero e da mama. O outro fala da mortalidade infantil e materna. Aí esse daqui a gente fala sobre as doenças endêmicas e emergentes, que é a dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza. Esse daqui a gente fala sobre a promoção da saúde, e é exatamente o que ele está falando aqui da promoção da saúde, tá? E a gente ainda tem o fortalecimento da atenção básica. Então, como é que eu faço promoção da saúde? A promoção da saúde, a gente trabalha com 3 principais características. A primeira, alimentação.
A segunda, a gente fala de uma atividade física. E a terceira, que algumas provas eles colocam, é o combate ao tabagismo, tá bom? Nas minhas aulinhas de pacto, eu falo isso muito, de forma muito específica, tá? Comento isso. Só que assim, a questão tá corretíssima, tá perfeita, mas o meu questionamento aqui não é em relação à questão, é em relação ao pacto não tá sendo cobrado dentro daquele enunciado lá, conforme, dentro do conteúdo programático conforme o edital, tá? Então vamos lá. Ele tá pedindo o incorreto. Elaborar e implementar uma política de promoção de saúde e responsabilidade dos 3 gestores, corretíssimo. O pacto, qualquer um dos 3, pacto em defesa da vida, pacto em defesa do SUS ou pacto de gestão, tem que ser um compromisso feito entre as 3 esferas, tá? União, Estados, DF e município, todos os gestores se organizarem, se comprometer a cumprir com tudo isso que está sendo determinado. Então, a A está corretíssima, tá? Vamos mais. A B está falando assim, enfatizar a mudança de comportamento da população brasileira de forma a internalizar a responsabilidade individual da prática de atividade física regular, alimentação adequada, saudável e combate ao tabagismo. Perfeito, tá? Foi exatamente essas 3 que eu falei, tá? Nós vamos propor mudanças, a gente chama mudanças de comportamento em relação a uma atividade física, tá? Uma alimentação saudável, né? Claro que compatível com aquilo que é possível, e também essa alteração em relação ao combate ao tabagismo, tá bom? Então a B também tá correta. C. Articular e promover os diversos programas de promoção de atividade física já existentes e apoiar a criação de outros, certo? Quando a gente fala de atividade física, o pacto diz que nós vamos manter as que já existem, mas vamos implementar, criar novas possibilidades, porque tem gente, né, que quer trabalhar com outras, né, formas de atividade física, então isso é implementado também pelo pacto, tá certíssimo assim. A D, apoiar e estimular estratégias de detecção precoce do câncer de mama e do câncer do colo do útero. Não, meus cheirinhos. Esse daqui é aquela prioridade que eu falei, né? Que nós trabalhamos com câncer do colo do útero e da mama, tá? Ele não tem nada a ver com essa promoção da saúde. A promoção da saúde é só atividade física, alimentação e combate ao tabagismo. Então, a resposta incorreta, conforme o enunciado pediu, seria a D. E a última é promover medidas concretas pelo hábito de alimentação saudável, também tá correta, tá bom? Então, pelo gabarito, deixa eu conferir aqui o gabarito, porque eu abri o gabarito, vamos lá. Legislação aplicada ao SUS, 21AD. Então, 21AD. Então, pronto, confere, tá? Bateu, então pelo gabarito tá certo, a questão nada de problema. O recurso mesmo vai ser em relação a não constar para você estudar o pacto lá, conforme o que ficou determinado no edital. Combinado assim? Vamos mais. 22. Deixa eu ver aqui. Essa questão está na área administrativa também. Fiz para analista de contabilidade. Pois é, Mariana, exatamente, viu? Então, assim, não tem nem o que questionar aqui, tá? Se fosse na parte específica, eu até concordaria, tá? O pacto entrar na parte específica lá do enfermeiro. Mas na legislação aplicada ao SUS, não tem como não, tá bom? Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Fernandinha, Gilmeire e Maura. Oi, professora Andréia. Uhul, Gilmeire. A Maura tá aqui. Boa tarde, top das tops. Ô, meu amor, obrigada. Estava muito difícil, Daniele. Mas assim, Dani, vou explicar jazinho, tá? Sobre essa prova aqui. Você vai ver que a dificuldade foi proporcionada por eles, tá? Não por vocês não terem estudado. Contabilidade também, ó, a Mariana já falou, tá? Então, essa prova aqui também, se eu não me engano, né, tá sendo também pro administrativo, né? Porque a Mari já tá falando ali que essa questão foi a mesma, tá? Então, fiquem ligados aí. Por isso que é bom eu falar sobre a questão e aí você vai vendo se cabe a sua provinha, tá bom? Professora, você é 10, Ariela... acho que é, né, meu amor? Estou decepcionada. Fica não, meu amor, entendeu? Vão caber recursos aqui, vocês vão ver, tá? A Mariana, essa questão está na área administrativa também, fiz a prova, obrigado, Mariana. Ô, meu amor, que isso? Então, vamos lá, pronto, questão de número 21 já foi, tá? Já comentei isso pra vocês. Vamos à questão de número 22. Gente, que questão é essa, meu pai do céu? Falta morrer com essas coisas. Vamos lá. Analise as representações abaixo e assinale a alternativa que contempla aquelas que são permitidas no Conselho de Saúde. Então, vamos lá. Primeira coisa de cara aqui. Eu tenho que analisar essas representações, ele cita as representações, e eu tenho o Poder Judiciário, Legislativo e Executivo. E assinale a alternativa que contempla aquelas, eu tô no plural, tá? Se eu coloquei aqui no plural, no meu enunciado, eu já te direciono, tá? Que
vão ser mais de uma, né? Porque o que costuma ser feito no enunciado? Eu não posso te induzir, então eu tenho que colocar aquela, porque pode ser uma. E quando eu quero possibilitar que não possa ser só uma e possam ser mais, eu coloco entre parênteses o que? Um S, não é isso? Para possibilitar que pode ser uma ou podem ser mais, tá? Só que a partir do momento que ele já coloca assim, contempla aquelas que são permitidas, pelo meu enunciado já subentende-se que eu não vou ter uma, que eu vou ter mais de uma. O enunciado já me direcionou, o enunciado já me induziu a pensar nisso. Só o fato do enunciado já me direcionar, já me despertar isso, acabei com o enunciado. Eu não aceito, entendeu? Então, toda hora tá dando aqui armazenamento, tá? Então tá. Então se eu chego aqui, eu falo, tá, então tá, eu mesmo respondo. Pessoa desorientada, né? Então, eu já fiquei revoltado com esse enunciado dessa questão, tá bom? Outra coisa. No enunciado, em momento nenhum, ele chegou e ele direcionou se ele queria. Ele tá falando aqui sobre Conselho de Saúde. Conselho de Saúde, eu tenho duas possibilidades. Eu tenho a Lei 8.142 e eu tenho a Resolução 453. Ele não cita no enunciado que ele quer, se ele quer resolução ou se ele quer 8.142. Então, vamos entender, tá? De forma distinta. Quando eu pego a Lei 8.142, ele cita o legislativo e ele cita o executivo. Ele não cita o judiciário, tá? Então, tô comentando 8.142. Na Lei 8.142, cadê? Deixa eu até pegar aqui. Aqui, Lei 8.142, ele fala assim: o SUS, do que se trata a 8080, contará em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo. Ele jamais diz que o Legislativo vai participar, tá? Então, ele contará sem prejuízo das funções do Poder Legislativo com as seguintes instâncias colegiadas. Então, as nossas instâncias colegiadas, quais serão elas? Conferência e Conselho de Saúde. É quando ele cita o legislativo aqui no 8.142, combinado? Existe um momento que ele fala do executivo. E quando ele fala do executivo, ele diz o seguinte, que quando o conselho for convocado, cadê? Onde é que ele fala do executivo? Aqui, tem aqui. O Conselho de Saúde... legalmente, chefe do poder constituído. Ai, gente, tem uma parte que ele fala aqui do executivo, que o executivo poderá convocar sempre, cadê? A conferência acorda 4 anos, propôs diretrizes. Aqui, o poder executivo. Esse que eu acabei de falar para vocês era o artigo 1º da Lei 8.142, tá? Que fala sem prejuízo das funções do poder legislativo. Aí o parágrafo 1º do artigo 1º, né, da 8.142, fala assim: a Conferência de Saúde reunir-se-á a cada 4 anos, com a representação dos vários segmentos sociais para avaliar a situação de saúde e propor diretrizes para a formulação das políticas de saúde nos níveis correspondentes, convocado pelo Poder Executivo. Então, a nossa conferência, ela vai poder ser convocada, né? A própria conferência pode, né, fazer a convocação através dos conselhos, de forma extraordinária, e pode ser convocada pelo Poder Executivo. Então, subentende-se que o Poder Executivo não participa dos conselhos, ele convoca os conselhos. Então, na Lei 8.142, eu descartei qualquer possibilidade, tá, de enunciado direcionado. Contempla aquelas que são permitidas no Conselho de Saúde. Então, como é que é o entendimento desse meu enunciado? Que dentro dos meus conselhos de saúde, eu vou permitir quem? Quem vai poder participar dos meus conselhos de saúde? Porque se eu falo, contempla aquelas que são permitidas no Conselho de Saúde, é que eles vão poder participar dos conselhos de saúde, tá? Então, eu já descartei aqui o meu legislativo, tá? Eu já descartei aqui o meu executivo, porque o executivo, ele faz o quê? Ele vai convocar de forma extraordinária a minha conferência, tá bom? Agora tá, vamos para para resolução 453, tá? Então, deixa eu ver, cadê? Deixa eu ver se ela tá aberta aqui. Será que é essa? Esse é o decreto. Ai, gente, será que eu fechei? Peraí, tá? Só um pouco de paciência. Acho que eu fechei. Tanta coisa aqui que eu abri que eu fiquei tão revoltada com esse trem aqui. Mas eu abro aqui rapidinho, só pra vocês.
Resolução 453. Então, se não é na 8.142, vai ter que ser na resolução 453, tá? Olha só, eu vou falar aqui, como eu explico nas minhas aulas, mas depois eu tento justificar aqui para vocês, tá? Vamos ver se eu acho aqui, porque senão eu vou ficar procurando aqui muito tempo. Seguinte, aqui na resolução 453, tem um momento que ele fala assim: quem não pode fazer parte dos conselhos de saúde, quem é proibido de fazer parte dos conselhos de saúde como conselheiros. Eu não posso ter, tá escrito aqui na resolução 453, eu não posso ter o legislativo, tá? Aqui na minha prova, ele colocou o judiciário, o legislativo e o executivo. Aqui na resolução 453, ele diz que não pode fazer parte dos conselhos como conselheiros o judiciário, o legislativo e o poder público, tá? Ele não cita o executivo, combinado? Ele fala desses três, ok? Aí eu venho aqui na resolução, cadê? Na resolução, tarará, aqui ó, vamos lá, deixa eu procurar aqui onde é que tá falando sobre isso para justificar para vocês. Quem não pode, renovação, conselheiros não é permitido, aqui ó, deixa eu ver qual que é a diretriz. Terceira diretriz, você vai lá na terceira diretriz da resolução 453, tá? E aí, vamos ver o inciso. O inciso fala assim, o inciso 8º, tá? Terceira diretriz da resolução 453, inciso 8º. Ele fala assim: a participação dos membros eleitos do poder legislativo, representação do poder judiciário e do Ministério Público como conselheiros não é permitido nos conselhos de saúde, tá? Então, ele acaba de afirmar que não é permitido qualquer um desses representantes como conselheiros. Considerando que na sua prova ele não direciona se serão conselheiros, ele só fala: analise as representações abaixo e assinale a alternativa que contempla aquelas que são permitidas dentro dos conselhos de saúde. Então, subentende-se que ele fala, se é permitido, é que eu posso ter essa participação, tá? Então, eu posso ter essa participação. Se ele tivesse colocado aqui como conselheiros, essa questão já estaria completamente errada, sem qualquer fundamentação. Mas, considerando que ele falou que pode ter a participação nos conselhos, vamos lá. Na resolução também, quando você vai lá para o final, acho que é a quinta diretriz, é a última. É a quinta diretriz, agora deixa eu achar aqui. Vamos lá, quinta diretriz, municipal. Ai, onde é que tá o inciso agora? Eu sei que é na quinta, só que é tanto inciso, gente, que eu não consigo decorar tudo, não. Aqui, ó, é a 25. A 25 é o seguinte: quando eu tô explicando isso na minha aula, quem assistiu a aula de 453.000, tenho certeza que lembra disso. Eu falo assim, gente, seguinte. Se na tua prova estiver falando que o poder legislativo, o executivo, o legislativo, o judiciário e o Ministério Público, se eles poderão participar dos conselhos como conselheiros, a questão está errada. Contudo, dentro da resolução, diz que esses representantes, tá? O legislativo, o judiciário e o Ministério Público, eles poderão coparticipar, eles fazem uma participação dentro dos conselhos, mas não como conselheiros. Então, na quinta diretriz, no 25, ele fala assim: incrementar e aperfeiçoar o relacionamento sistemático com os poderes constituídos, Ministério Público, Judiciário e Legislativo, tá? Meios de comunicação, bem como setores relevantes não representantes dos conselhos de saúde. Ou seja, eles podem participar? Podem, qualquer pessoa pode participar dos conselhos de saúde. A legislação permite qualquer um. Se você quiser participar, é aberto, qualquer pessoa pode participar. Não pode participar como conselheiro. Aí sim, para ser conselheiro é outra coisa. Então, quando ele colocou aqui na questão, aqueles que são permitidos nos conselhos de saúde, o judiciário é permitido? É. O legislativo é permitido? É. E o poder público é permitido? É. Não colocou aqui poder público, ok? Eles poderão participar.
Eles não poderão ser conselheiros, tá? Mas eles poderão participar. A própria resolução diz aqui, no 25, incrementar e aperfeiçoar o relacionamento. Se é relacionamento, é que eu preciso ter a participação deles, porque eu tenho, né? O judiciário que vai aprovar, o poder público que vai fiscalizar, tá? Então, eu vou ter esses poderes participando dessas decisões. Eles não vão ser conselheiros, por quê? Porque o conselho, ele precisa ter essa imparcialidade, tá? Senão, eu tenho esses órgãos que são eles que aprovam, são eles que fiscalizam, então, eu não posso ter eles como conselheiros, mas eu posso tê-los dentro dos conselhos, tá bom? Então, é o seguinte, essa questão, ela ficou assim. Analise as representações abaixo e assinale a alternativa que contempla aquelas que são permitidas nos conselhos de saúde. Então, nos conselhos de saúde, eu tenho um poder judiciário e eu tenho um poder legislativo. Eles podem participar, tá? E eu ainda teria o poder público, mas não consta ali. Então, a minha opção seria a 1 e a 2. A 1 e a 2 é a D, tá? E vamos aqui no gabarito. No gabarito, ele colocou a B, não foi isso? 22B. Então, a 22B seria qual? Apenas a 3, ou seja, o Poder Executivo, gente. A resolução sequer cita o Poder Executivo. A resolução 453 fala dos 3 poderes, do Judiciário, do Legislativo e do Poder Público, tá? Quem cita do Executivo, quem fala do Executivo, ele fala que o Executivo poderá convocar, tá? Mas ele não pode participar. Se você pegar aqui na resolução, quem são os conselheiros, tá? A participação dos conselheiros, você não encontra esse executivo, não. Então, assim, eu posso até estar equivocada, tá? Porque eu achei o enunciado uma droga, tá? Eu não gostei, achei péssimo, tá? Falo mesmo. Então, eu posso até estar equivocada naquilo que eu tô falando, né? Porque às vezes a gente comenta assim, e aí depois vem um outro professor de direito e vai fazer altas teorias, tá? E aí vai falar que tá certo, que não sei o quê. Então, o que eu estou justificando é com a lei que eu estudo, fundamentando na lei. Na lei, eu não encontro falando que o Poder Executivo, ele é permitido dentro dos conselhos de saúde. Onde eu encontro na resolução 453 falando quem pode participar desses conselhos é o Poder Legislativo, o Judiciário e o Poder Público, mas não como conselheiro. Como conselheiro é vetado, é proibido, tá bom? Então, acho que eu já expliquei essa 22 aí. Tá, André, se eu vou formular um recurso, vai formular um recurso seguinte, você vai colocar que conforme a Lei 8.142, que fala dos conselhos de saúde, né, é o artigo 1º, parágrafo 1º, se eu não me engano, né, já comentei, só voltar aí no vídeo, no parágrafo 1º, diz que o Poder Executivo, ele pode convocar, tá, as nossas conferências de saúde, ele não fala nem pelos conselhos de saúde, porque o conselho vai ser o próprio conselho, né, que faz isso, tá? E que dentro da resolução 453, ele cita que quem não pode participar como conselheiro são esses 3 poderes, o legislativo, o judiciário e o poder público, mas que dentro da resolução 453, na 5ª diretriz, no 25, né, se eu não me engano, acho que eu falei 25, 25, diz que esse relacionamento entre esses poderes, tá? Que é o Ministério Público, o Judiciário e o Legislativo, ele é permitido, tá bom? Só não é permitido como conselheiro, tá? Então, já dei aí a minha dica em relação a essa questão, tá? É o que eu penso, tá bom? É o que eu imagino, é o que eu entraria mesmo com recurso em relação a essa questão, tá bom? Vamos lá. Oi, Isabel, tudo bom, meu cheirinho? Caruaru tá aqui. Ô, coisa linda, Emanuela, um cheiro pra Caruaru. Que legal! Oi, prof, querida! Oi, Lu Barros! Então, vamos para a nossa próxima questão. Ai, gente, que prova horrorosa, que prova mais horrível de todas. Ué, cadê minha prova? Pra onde que ela foi? Gente, como assim? Eu tava comentando agora a prova. Eu abri tanta prova aqui. Não, eu quero que eu tava aqui, ó. Então, vamos lá. Então, 21 já foi, 22 já foi. Agora, vamos para 23. Também, outra aí. Mais um recurso para vocês, tá? Ué, gente, cadê? 21. Gente do céu, como é que a pessoa é tão desorientada desse tanto? Vem cá, enfermeiro. Não, meu filho, calma lá. Tá, 23. Ah, tá. A outra porqueira aqui. Eu também, Alex. Ai, ai. Vamos lá. 23. Não, meu filho, coopera. Esse Billy tá terrível hoje. Seguinte, gente.
Beatriz, 23. 23 é assim. Sobre o sistema CISA-IH, que é o sistema gerador do movimento das unidades hospitalares, assinale a alternativa incorreta. Que ódio quando eu vejo as coisas dessas. Que eu falo tanto trabalho, né? Tanto esforço para meus alunos estudarem para eles colocarem umas porqueiras velhas dessa aqui, que eu fico revoltada. Mas tudo bem, vamos lá. Professora, de onde tiraram esse sistema? Juro que eu não tinha estudado. E nem tinha que ter estudado mesmo, Mariana, porque isso daqui não é sistema de informação em saúde, tá? Isso daqui é um sistema de movimentação, tá bom? Então, eles foram uns CRE. Eles não têm mais o que tirar, eles ficam inventando essas palhaçadas aqui, né? Aluno estuda para ficar inventando umas palhaçadas dessas. Mas vamos nessa. Mas a questão, mesmo que tivesse aqui, o enunciado tá tudo errado isso daqui, tá? Mas eu vou comentar. Fico indignada mesmo, porque meus alunos estudam pra caramba pra ser umas porqueiras dessas. Vamos lá. Pessoa revoltada da vida, desaprovo de vocês. Amor, obrigado. Seguinte. Primeira coisa, no seu edital está escrito para estudar o quê, meu cheiro? Vá lá no seu edital, acho que é o item 8, tá? Sistema de informação em saúde. Quando a gente fala sistema de informação em saúde, isso eu também falo nas minhas aulinhas, meus alunos que assistiram as minhas aulas do SUS já viram isso muito sendo comentado. Nós temos sistema de informação em saúde, que é um sistema extenso, eu até coloco lá algumas siglas, porque para cada subsistema nós temos outros, né? Então, assim, exemplo, eu falo o CIS pré-natal, o CIS-PNI, o CIS pré-natal, né? Sistema de informação que a gente trabalha aí com as consultas do pré-natal. O CIS-PNI, que é o Programa Nacional de Imunização. Dentro desse CIS-PNI, que é o Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização, nós temos vários subsistemas, tá? Que é o CIS, que é o que a gente faz, né? As notificações, tá? É uma gama de sistema. Então, como que eu faço nas minhas aulas? Eu coloco um quadro lá cheio de algumas siglas, já direcionando, sempre falo, gente, eu não trabalho com esses subgrupos, por quê? Porque daí o professor que trabalha programa, que trabalha esses subgrupos. Eu só trabalho com o sistema de informação, que é o nacional, e são os principais cobrados. Então, quando a gente trabalha com o sistema de informação, a gente trabalha com o CIA. O CIA é o quê? Sistema de informação ambulatorial. A gente trabalha com o CIH, Sistema de Informação Hospitalar, com o CIAB, Sistema de Informação de Atenção Básica. Estão entendendo isso, meus cheiros? É o que está o PET, Sistema de Informação, combinado? Aqui no seu enunciado está falando de um sistema gerador de movimento das unidades hospitalares. O que significa isso? É assim, nós temos um sistema de informação que é onde a gente faz a alimentação desses dados, ok? A gente gera lá, tá? Então, tudo que é feito, exemplo, o que acontece lá no hospital, nessa parte que da internação hospitalar, vai ser gerado pelo CIH, Sistema de Informação Hospitalar. O que é da parte ambulatorial vai ser pelo CIS, Sistema de Informação Ambulatorial. Só que nós temos esses sistemas que eles vão pegar todas essas informações e o gerenciamento de todas essas informações vão ser feitos por esses sistemas que são de movimentação. Então, eu pego tudo, todos aqueles que estão no CIH, todas aquelas informações do CIH, mantenho esse armazenamento nesse meu sistema gerador aqui para ter uma informação. Então, meus cheirinhos, teve uma prova também que eu acho que eles falaram de CIS-Vigitel, acho que foi CIS-Vigitel. Não, CIS-Vigitel é sobre inquérito e telefone. Teve uma outra aí que caiu, que foi a mesma forma. Era um sistema de alimentação do CIA, tá? Então, o sistema de informação é o CIA, Sistema de Informação Ambulatorial. Mas na hora que eu pego todas essas informações do CIA e vou monitorar através desse outro sistema, aí gera um novo nome, que é como se fosse esse sistema gerador dessa informação. Mas isso daqui não é sistema de informação, tá? O sistema de informação é aquilo que a gente trabalha dentro das nossas políticas. Eu não trabalho com política de gerador de movimento das unidades, então sistema de informação em saúde, tá? Então, aquilo que nós trabalhamos como políticas dentro da saúde, nós vamos alimentar esse sistema. Isso daqui não é um sistema de informação, tá bom? Então, já pelo enunciado, eu já teria como justificar que pelo enunciado
isso daqui não está correlacionado ao sistema de informação em saúde, tá? Que o sistema de informação, a gente trabalha com os nossos programas de saúde. Isso daqui não tem nada a ver com programa, isso daqui é uma alimentação de dados, tá bom? Agora o seguinte, a outra coisa que é erradíssima aqui, vamos lá, deixa eu até conferir esse gabarito. 23, ele tá falando que é AE. Meu cheiro, se você entrar aí, vou até colocar aqui para dar para vocês um direcionamento correto. O DataSUS é o nosso departamento de informática do SUS. Todas essas informações a gente obtém pelo DataSUS. Quando você coloca o DataSUS aí, eu vou dar aqui para vocês, ó, datasus.saude.gov.br. Aí tem um barra assim, sistemas e aplicativos, tá? Sistemas e aplicativos hospitalares. Aí ele fala exatamente desse CIS-AI, o IH, né? Que é esse sistema gerador de movimentação. Sabe qual é a apresentação desse sistema aqui, meus amores? Tá escrito assim. Aí você vai pegar a sua provinha, aí a questão, a D, vê a D, tá? Pega aí a D e confere comigo. Eu vou ler aqui o que tá no DataSUS e tu vê aí a tua questão D. Então, aqui no DataSUS tá escrito assim. Sistema descentralizado, utilizado mensalmente pelas unidades hospitalares para transcrição dos dados das autorizações de internações hospitalares e envio dos dados às secretarias de saúde. Meu amor, vê se isso não é a mesma coisa que está escrito aí na D. Não está escrito na D exatamente isso que eu acabei de ler para vocês? Então, essa questão pode entrar com todo o recurso do mundo, tá? Porque o próprio DataSUS dá explicando, né, sobre esse sistema aí que é esse descentralizado. Ok, é a D. Ele está pedindo a incorreta. Ele possibilita a auditoria nas internações indevidas antes do efetivo pagamento. Ele emite relatório, ele omitiza a gestão de remessas dos dados. E a última aí que ele colocou como incorreta é essa daí. É a principal ferramenta de acompanhamento da gestão de saúde dos municípios do Distrito Federal. Só que a D, ele diz o seguinte. Ele diz aí que é um sistema de informação de saúde. Tá escrito isso daí que é um sistema de informação. E a D tá correta. Não, ele diz que é um sistema descentralizado. Sistema de informação é que ele começa. S-I alguma coisa. Então, a gente fala S-I-A, S-I-H, tá? Então, esse sistema aqui descentralizado, ele é utilizado nessas unidades para eu pegar as informações do meu sistema de informação. Que o meu sistema de informação é qual? É o CIH. O CIH é o meu sistema de informação hospitalar, que eu vou trabalhar com as AIHs, que são autorizações de internação hospitalar. Então, essas informações das AIHs, eles vão fazer o quê? Alimentar dentro desse sistema descentralizado. Então, esse sistema descentralizado não é um sistema de informação. O sistema de informação é o CIH, Sistema de Informação Hospitalar. Lá no seu edital, não pediu para a gente estudar um sistema que vai monitorar, que vai ser alimentado o CIH, tá? Então, como é que você vai entrar com recurso nessa questão? Você pode entrar com recurso exatamente dentro desse enunciado que fala de um sistema gerador de movimentação. E no seu edital ele não pede para você estudar nenhum sistema gerador de informação, ele pede para você estudar os sistemas de informação em saúde, tá? E aqui na D, quando ele já afirma, e isso daqui tá no DataSUS, tá correto, quando ele já afirma que é um sistema descentralizado, utilizado nessas transcrições, tá? De dados e envios autorizados pela AIH. Então, se são dados transcritos pela AIH, o sistema que deveria ser abordado seria o CIH, Sistema de Informação Hospitalar, tá bom? Então, essa questão 23 aqui nem totalmente tá desconexa aí, totalmente sem vínculo com aquilo que a gente deveria ter estudado lá no edital. Por isso que a aluninha falou, professora, eu nunca nem ouvi falar disso daqui, não tinha como ver não, tá bom? Vamos lá, a resolução está dizendo que a participação do poder legislativo e judiciário não cabe nos conselhos em face da independência. Meu cheiro, cuidado. Vamos lá, Dani, seguinte.
Esquece resolução 333. Nós não estamos trabalhando resolução 333. Resolução 333, ela foi revogada, tá? Então, a gente tem que seguir a resolução 453, tá? Resolução 453 é o que a gente segue, tá bom? A resolução 453, ela veio no lugar da 333, tá? Tanto que no edital de vocês está para estudar a resolução 453. Então, em 2012 foi revogada a resolução 333, não existe mais, tá bom? A resolução 453 foi aquilo que eu comentei aí no vídeo, tá? Em relação à questão anterior. Ela diz que o conselho, que os representantes do poder legislativo, do judiciário e do Ministério Público, eles não poderão participar dos conselhos como conselheiros, tá? Mas lá na quinta diretriz, ele diz que essa participação, que essa comunicação, ela vai poder existir, tá? Tanto que os conselhos, eles são abertos, tá? São espaços abertos. Qualquer pessoa, qualquer representante pode participar de uma reunião de conselho, mas não pode ser conselheiro, não pode ter o poder de deliberar, de aprovar, nem nada, tá? Mas essa comunicação, essa participação, ela pode até existir, tá bom? Então, é nesse sentido, ok, meu cheirinho? Então, meus amores, já respondi essa daí do sistema de informação em saúde, que aí não tem nada de sistema de informação em saúde. Tem esse sistema de transcrição de informação. Isso não é sistema de informação. Vamos pro próximo, 24. Meu pai do céu, é uma pior do que a outra. Ai, Jesus Cristo. Vamos lá, né? Paciência, 24. Um dos princípios fundamentais do SUS determina que todos os cidadãos brasileiros, sem qualquer tipo de discriminação, tem esta palavra no seu enunciado, têm direito ao acesso às ações e serviços de saúde. Assinale a alternativa que corresponde a esse princípio. Caracoles, não, vou deixar de ser professora, porque, pelo amor de Deus, o que é isso? Vamos lá para o gabarito, né? Essa é qual? 24? 24, gabarito é o quê, meu Deus? 24AC. Ah, pelo amor de Deus, se joga, desisto. Não, tem como fazer essa prova, não. Não, pelo amor de Deus, vamos lá. Entendi, André, obrigado. Ô, meu amor, que é isso? Até a prova ficou triste com a prova. Meu anjo, não tem como não ficar triste, né? Porque é revoltante. Você fala, putz, grila, tu contrata quem pra fazer umas questões ridículas dessa daqui? A pessoa não tem que ter estudado nunca SUS na vida dela, entendeu? Favor, gente, né? Tudo bem, tem que ter questões aí diferentes, mas vamos fazer a questão correta, né? Pô, tu faz uma prova aí, né? O tempo que a pessoa gasta, o aluninho gasta para estudar, né? O custo que tem para uma porqueira de prova dessa é revoltante, fico revoltada mesmo. Adoro quando você pega uma prova, né, bonita, que você lê a questão, tem toda uma fundamentação. Agora, nem. Vamos lá para 24, tô revoltada com essa prova, isso porque eu só comentei uma, né? Então, olha só, meus amores, é o seguinte. Princípios do SUS. Princípios do SUS caiu na outra prova, né? Quem viu a prova da semana passada, que eu comentei, falei de princípios do SUS, porque caiu uma questão, tá? Essa questão aqui, sem condições, tá? Então, vamos lá. Primeira opção, integralidade. O que eu entendo por integralidade? Ações em toda a complexidade, envolvendo a promoção, a proteção e a recuperação. Como no enunciado ele fala todos os cidadãos, sem qualquer tipo de discriminação, que é essa palavra que me vem, direito ao acesso às ações e aos serviços de saúde. Direito ao acesso às ações e aos serviços de saúde poderia até ser integralidade, porque as ações e os serviços de saúde é integralidade, promoção, proteção e recuperação. Mas eu não posso colocar integralidade jamais, porque eu falei sem qualquer tipo de discriminação. E a discriminação jamais vai ser entendida como integralidade das ações, tá? Então, a integralidade poderia ser entendida pelo acesso às ações de serviço, porque o acesso às ações de serviço, eles vão ser prestados por qual? Pela integralidade. Mas quando vem sem qualquer tipo de discriminação, acabou com a possibilidade da integralidade. Igualdade. Meus amores, quando a gente vai para o artigo 7º, que a gente fala de igualdade, deixa eu vir aqui, cadê? Artigo 8º, artigo 7º. A igualdade está no inciso 4. E a igualdade está escrito assim: igualdade de assistência à saúde sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
Isso é ou não é uma forma de discriminação? Quando eu falo sem preconceitos, preconceitos não gera uma discriminação, não pode gerar uma discriminação. Quando eu falo sem privilégios, esse privilégio é para que eu não tenha exatamente isso que ele colocou aqui, que é essa discriminação. E eu vou mais, quando a gente trabalha lá no Pacto, que é na Carta dos Direitos dos Usuários, que ele fala exatamente sobre essa igualdade da assistência a ser prestada, ele coloca sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie, seja de raça, de cor, de orientação sexual, que isso é o que, gente? Isso é discriminação. Então, se na porqueira do meu enunciado está escrito de discriminação, isso tem que ser o quê? Igualdade. Porque igualdade é exatamente isso, estabelecer essa assistência que seja prestada única, sem que haja qualquer discriminação, qualquer privilégio, tá? E aí ele vem e coloca como opção o quê? Universalidade. Nunca! Universalidade é acesso para todos. Todos vão ter acesso, tá? Só que na universalidade eu não falo que universalidade é acesso para todos sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. Eu não falo. Vai lá no artigo 8º, universalidade é o primeiro. Ele fala assim, universalidade de acesso aos serviços. Significa universal, todos terão acesso ao quê? Aos serviços. E esses serviços vão ser prestados de que forma? Em todos os níveis de assistência. E quais são os meus níveis de assistência? Promoção, proteção e recuperação. Então, eu jamais posso falar que sem discriminação, sem preconceito, sem privilégios, é a universalidade. Então, isso é o quê? Igualdade, tá bom? Então, deixa eu até conferir de novo, porque eu tenho que olhar 1000 vezes isso, porque eu achei que eu tivesse com o gabarito errado. Falei, só pode, gente, porque não é possível. Então, 24, no gabarito, tem falando que é a C. Se ele tá falando que é a C, tinha que ser universalidade. Entrem com recurso, pelo amor de Deus, tá? Então, vocês vão pegar a Lei 8080, vão pegar o artigo 7º, o inciso 1 é universalidade. Então, vocês vão colocar justificativo, universalidade, acesso para todos. Ele diz universalidade em relação aos serviços. Quais são os serviços? Promoção, proteção e recuperação. E quando ele fala em todos os níveis de complexidade, é isso. Aí você vai lá no inciso 4, que ele fala de igualdade. Aí ele fala igualdade é sem preconceitos ou privilégios. Preconceitos ou privilégios vai entrar o quê? A minha discriminação. Então, se no enunciado ele colocou sem qualquer tipo de discriminação, esse é o meu princípio de igualdade, tá? Então, questão 24 também questão para recurso. Ai, sobrar 2 questões aí que não cabe recurso, tá? E a 25, meus amores? Essa questão 25, quem assistiu? O meu comentário, semana passada, gabaritou essa questão. Essa questão foi a mesma. Pode ir lá, André, tu tá falando assim, só pra falar. Não, pode ir lá, comentei essa questão aqui no F Concurso, que eu comentei lá, foram 3 horas lá de comentário. Comentei essas questões nas minhas redes sociais, aqui no Face, na fanpage, tá? Exatamente essa questão, meu cheiro. Então, essa questão não tem que ter como errada, tá? Então, essa questão fala assim, do contrato organizativo de ação pública de saúde, ele define que é o decreto 7.508. Onde é que eu vou encontrar isso? No contrato organizativo de ação pública, lá no decreto, né? Vou encontrar no artigo 36, 37, 38, 39, 40, tá? Então, pode procurar lá que você acha. Então, ele fala assim, acerca desse contrato, assinale a alternativa incorreta. O Conselho Nacional de Saúde é o órgão que fará o controle e fiscalização do contrato organizativo de ação pública. Gente, essa questão foi idêntica. Essa é a minha questão incorreta. Quem faz isso daqui que ele fala, que é o controle e a fiscalização, é o nosso Sistema Nacional de Auditoria e Avaliação do SUS, tá? E não esse raio desse Conselho de Saúde. Eu falei isso, eu tenho certeza absoluta que eu falei isso em uma das minhas questões, tá bom? Onde é que você encontra essa incorreta? Artigo 40 do Decreto 7.508, tá bom? Então, essa é incorreta. A B, a humanização do atendimento do usuário será fator determinante para o estabelecimento das metas de saúde previstas no contrato organizativo de ação pública? Corretíssimo. Pode ir lá no artigo 38 do Decreto 7.508 que você encontra essa B.
AC. O contrato organizativo de ação pública de saúde observará diretrizes básicas para fins de garantia de gestão participativa, como o estabelecimento de estratégias que incorporem a avaliação do usuário nas ações no serviço como ferramenta de sua melhoria. Corretíssimo, também está no contrato organizativo de ação pública. É o artigo 37, inciso 1, tá? Vai lá que tu encontra isso daqui. AD. As normas de elaboração e fluxos de controle organizativo de ação pública serão pactuados pela CIT. Na prova passada, acho que eles colocaram CIB, tá? Eu comentei isso daqui. CIT, Comissão Intergestores Tripartite, cabendo à Secretaria de Saúde Estadual coordenar a sua implementação. Corretíssimo! Artigo 39 do Decreto 7.508. E a última é, aos partícipes incluirão dados sobre o contrato organizativo de ação pública de saúde no Sistema de Informação em Saúde, organizado pelo Ministério da Saúde, e o encaminhará aos respectivos conselhos de saúde para o monitoramento. Também questão corretíssima, artigo 41, parágrafo único do decreto, também 7.508, tá bom, meus amores? Então, essa questão 25 aqui, ela foi comentada semana passada, caiu na prova da semana passada, eu comentei, então essa daqui não teria como perder, tá? Deixa eu ver aqui, Mari, essa daí tá bem conveniente, porque o enunciado te induz a universalidade realmente por conta do acesso às ações e serviços de saúde. Mas quando ele fala da discriminação, exatamente, Mari, então é isso, tá? Então eu não posso, né, ter um enunciado direcionando as duas coisas. Eu poderia até considerar, porque quando ele fala ali sem preconceito, sem discriminação, eu consideraria, né, se eu não tivesse isso, aí eu falaria, né, da nossa integralidade. Mas a partir do momento que ele coloca no enunciado, direciona essa discriminação só pode estar incluída onde? Na igualdade, tá? Não tem essa discriminação em outro princípio que não seja essa nossa igualdade, ok? Então, olha só, meus amores, deixa eu ver. Até prof. Ah, tá, aqui já comentei. Então vamos lá, meus cheirinhos. Deixa eu ver aqui. Eu fiquei super na dúvida. Deixa absolutamente confuso. Deixa mesmo, né? Isso não pode, né? Um enunciado jamais ele pode, né, te deixar confuso para você saber sem ter o que marcar. Então, olha só, para terminar esse vídeo, meus amores, vai ficar o seguinte: a 21, que é do pacto, eu, André, entraria com recurso porque não tem na legislação aplicada ao SUS para se estudar pacto. Tem toda a fundamentação para você entrar, combinado? Na questão 22, eu, Andréia, entraria com recurso, porque na resolução 453 diz que o Poder Judiciário, Legislativo e o Poder Público, eles não poderão participar dos conselhos como conselheiros, tá? E aqui ele nem falou, né, como conselheiros, tudo bem, no enunciado foi muito mal formulado, mas dentro da resolução 453, lá na quinta diretriz, no 25, existe essa participação, né, essa colaboração, essa conversa que pode ser, e ele cita o judiciário, o legislativo e o poder executivo. Não pode como conselheiro, mas pode participar porque as reuniões são abertas, tá? Então, como ele considera aqui que só o poder executivo pode participar, eu não vejo o poder executivo participando dos conselhos como conselheiros. Nunca vi isso. Pode ser, sei lá, que o professor diga que sim. Aí eu vou falar, gente, desculpa, tá? Eu nunca fui informada disso, nunca estudei isso, mas pelo que eu estudo, não há fundamentação legal. Então, 21, 22, recurso! Recurso em tudo. A 23, recurso. Porque esse CISA e o IH não é sistema de informação em saúde, tá? É o sistema de monitoramento, tá? De alimentação de dados, tá? De transcrição de informações. Sistema de informação em saúde é o CIH, Sistema de Informação Hospitalar. É lá que eu jogo as minhas informações correlacionadas à parte hospitalar. Recurso também, 24. Recurso também, porque princípio do SUS que fala sem qualquer tipo de discriminação é igualdade e não que ele colocou universalidade, tá? Mas como ele fala aí das ações e serviços de saúde, pode ser minha integralidade também, tá? Então ele fez uma confusão, enunciado errado. Recurso também. E a única que eu acredito que não cai vai recurso é a 25, viu, meus gênios? Vocês estavam aí tão desesperados, né, que não tinha estudado nada, estudaram assim, meus cheiros, eles que vacilaram aqui.
Então, gente, olha só, uma prova que tem 5 questões, 4 questões cabem recursos, só uma que não. Ai, que tristeza da vida da professora. Mas é isso aí, viu, meus amores? Então, já justifiquei agora com vocês, tá? Formulem seus recursos, se vocês estiverem errados, se vocês já acharem que deve entrar, tá? Tem aluninho que fala assim, professora, mas essa daqui também cabe recurso. Eu só digo que cabe recurso quando eu, Andréia, tá? Sem ser professora, eu entraria. Então, essas daqui, todas essas 4 eu entraria mesmo, formularia, escreveria aqui, ia colocar aqui outras palavras bonitas, tá? Todas embasadas para serem aceitas. Agora, de com força, né? 4 recursos, já pensando nos 4 recursos sendo aceitos, 4 questões de SUS ganha. Eita bagaceira, meu cheiro, já são 8 pontos, são 8? São 10, né? Cada uma vale 2, só a última aqui, ó, 8 questões garantidas, 8 pontos garantidos. Ai, deixa lá. As provas estão lá no grupo, alguns alunos estão perguntando da prova, então tem um link aí, tá? Tem um grupo. E aí pode entrar lá no grupo, acho que aqui tem um link que o Alex colocou e vocês direcionam lá pro grupo, tá? E aí vocês podem pegar essas provas, tá bom? Acho que fica até um pouco aliviada. E isso, Mariana, fica aliviada mesmo, tá? Meus alunos estavam todos desesperados, alunos que estudaram tudo. Tanto, mas é por isso, tá? Tristeza mesmo, isso que você viu, 5 questões. Imagina as outras. Imagina, Dani, tem até medo. Eu tenho até medo. Achei realmente que não tinha estudado o suficiente. Não, Mari, quem estuda, eu sempre falo, as questões de SUS, elas são muito diretas. O aluno que estuda assim com afinco, né, com vontade, é quase, né, às vezes é por vacilo, erra por vacilo, mas não por não saber mesmo, tá? Mas na hora que eu vi aí essas questões, nada a ver, tá? Detestei. Foi triste que a banca maliciosa fez 74 pontos. A Delta já tá colocando os pontos. Vamos lá, vamos que vamos, emoção entre nós. Isso mesmo, Maurinha, ó, se preparem, viu? Deus te ouça, Gabriela, vamos fazer também. Essa prova foi terrível, alguém disponibiliza as questões aí. Espero que as provas de Cajazeiro seja diferente, que cobre o que prevê o edital. Adorei sua explicação. Ô, Gabi, obrigado, meu amor. Então acho que a prof ficou triste com a prova, fiquei mesmo arrasada, revoltada. Vamos ver agora do técnico, né? Pra ver se vai melhorar aí alguma coisa, tá bom? Vou comentar, acho que alguns alunos às vezes fazem, né? Tanto no período da manhã como no da tarde, faz nível superior, faz nível médio. Então vou dar uma olhadinha aqui, eu ainda nem olhei, tô até com medo de olhar essa prova, tá, meus cheirinhos? Obrigada pela participação de vocês, um beijo, tá? Formulem aí seus recursos e não fiquem desanimados, porque realmente é uma vergonha uma prova dessa, tá? Eu como professora me sinto assim totalmente vergonha alheia, tá? De quem elabora, coitado. Gente, um dia eu tava falando não sei, eu fui ministrar aula em um outro estado e eu tava falando da elaboração, né, de um certame. Aí eu falava, nossa, esse povo que elabora a prova, e na hora do intervalo a menina veio falar comigo, ela falou, professora, pelo amor de Deus, eu que fiz a elaboração das provas de tal local. Eu falei, minha filha, desculpa, né, mas pelo amor de Deus, se tu foi aquela questão. Então, quem elaborou essa prova aí, se estiver me ouvindo, eu vou falar, péssimo, detestei, né, ter que estudar mais a legislação do SUS para elaborar uma prova que compatível com aquilo que se cobra, tá? Um beijo para vocês, fiquem com Deus, boa tarde.